Na Tua presença estamos mais uma vez. Te agradecemos porque mérito não temos, nunca tivemos, nem nunca teremos. Mas o Senhor nos trata com uma dignidade impressionante. Nesse momento, a oração que faço representa todos que aqui estão, que podem estar individualmente fazendo seus clamores agora. E nesse momento, todos nós chegamos ao Teu trono, e ao chegarmos no Teu trono, não tem fila, não tem porta fechada. Tem um pai de braços abertos esperando ter contato com esses filhos, desejando ter proximidade com eles. Muito obrigado, Senhor, porque a dignidade que o Senhor nos dá, ninguém mais dá. A forma como o Senhor nos trata, ninguém mais trata. Muito obrigado por isso. É confiando nesse Teu amor e nessa Tua graça que a gente se aproxima do Senhor agora e pede que o Senhor fale conosco. Pai, nossa mente turbulenta e com tantas questões, precisa agora se acalmar para ouvir o Senhor falar. E que não existam, de fato, empecilhos entre os Teus lábios e os nossos ouvidos. É o que te clamamos agora, em nome de Jesus. Amém. Durante essa semana vai ser semana de muitas boas memórias sendo retomadas para mim sempre. Nessa igreja eu realizei meus primeiros tudo, né? Primeiro casamento, primeiro batismo, primeira apresentação de criança, tudo foi aqui. Logo a relação que a gente acaba tendo com esse lugar é muito de casa. E é muito bom poder voltar aqui. Eu acho que eu não vou cansar de dizer isso essa semana. E nessa história de parecer que está em casa, mas não está mais, hoje eu moro em São Paulo, eu sou pastor do distrito do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Então essa já não é mais minha casa. Mesmo que pareça, mesmo que eu goste muito das pessoas que aqui estão, mesmo que esse lugar para mim tenha muito cara de casa, e esse ambiente, esse púlpito que hoje é do pastor Samuel, tenha muito cara de casa para mim, não é mais minha casa. Isso tem muito a ver com aquilo que eu vou dizer para você e aquilo que eu vou relembrar a você todos os dias dessa semana. Esse sentimento que eu tenho e que você tem em muitas circunstâncias, aquilo que leva Joel a escrever, compor essa música e cantar isso agora, também vem muito desse sentimento, do desejo de estar numa casa que é casa de verdade, mas porque essa aqui ainda não é casa. E a ideia de casa, esse lugar parece que nunca nos supre plenamente nesse sonho de ir para casa. A gente vive essa busca por esse ideal de um lugar perfeito que a gente nunca encontra. Então muita gente hoje muda de cidade, muda de emprego, muda de casamento, muda de casa, revitaliza a casa inteira, muda os móveis na busca de encontrar esse clima familiar, essa ideia de casa, e que nunca encontra. E nunca encontra, mesmo batendo e procurando tanto esse lugar ideal, porque não vai encontrar. Sabe, é possível que você olhe para Aracaju e diga, é capital, mas eu queria talvez ou um lugar mais tranquilo. Então eu vou para o interior. Então quando eu vou para o interior, eu vou encontrar outros problemas no interior. Comer aquilo que eu gosto, talvez eu já não vou ter tanto acesso, tão fácil assim. Eu não vou conseguir, talvez, ser servido de tudo aquilo que um dia eu sonhei que poderia ser servido. E então a gente vai sempre encontrar um defeito onde a gente está. Lá em São Paulo é muito comum que as pessoas olhem para a capital e digam, como é que vocês aguentam aquele trânsito infernal? Realmente, beira o infernal. Mas então as pessoas vão para o interior e reclamam, quando chegam no interior, de que já não conseguem achar supermercado 24 horas, uma característica muito comum de São Paulo. Então a gente vai começar a compreender que todo lugar vai ter defeito. Defeitos que eu vou carregar na minha própria cabeça, e eu vou enxergar defeito em tudo, porque nenhum lugar vai ter realmente tudo aquilo que eu espero e preciso. Defeito porque eu sou defeituoso. Defeito porque o meu jeito de enxergar bom e ruim é defeituoso. Defeito porque eu nunca vou encontrar plenitude em lugar nenhum aqui. Defeito porque muita gente busca saúde ao se mudar de lugar, ao mudar de casa, e às vezes não encontra aquilo que foi buscar. Porque neste mundo,
a busca por perfeição, lugar ideal, maravilhoso, é uma busca de cachorro correndo atrás do rabo. É a busca de continuar querendo algo que só vai mudar de cara, cor, aspecto, mas vai continuar sendo tudo igual. Logo assim, eu olho para esse mundo e você vai me dizer, pastor, que pessimismo miserável. Não é pessimismo, é realismo. Você pode até considerar isso pessimismo. Mas olhar para a realidade desse mundo, e olhar para as dores que você tem, e para as dores que eu tenho, e para os problemas que todos nós temos, e considerar que tudo isso é resultado do lugar onde eu estou, da família onde eu estou, da pessoa com quem eu me casei, dos filhos que Deus me deu, e terceirizar a vida inteira os problemas que tenho para o meu espaço, ou para as pessoas com quem eu convivo, talvez sejam os grandes problemas da nossa realidade social. Meus amigos, nós somos pessoas que detestamos a ideia de olhar para o espelho e dizer, vixe, o problema foi criado por mim mesmo. Detestamos a ideia de pensar que quem criou o problema que eu hoje vivo fui eu mesmo. Religiosamente convencionamos a olhar para o ambiente espiritual e dizer que o culpado de tudo que vivemos é Satanás. Convencionamos a olhar para a história de Jó e dizer que todo mundo tende a ser um pequeno Jó. Mas eu quero dizer para você que Jó é um ser muito específico, muito peculiar e muito único. A Bíblia vai tratar do livro de Jó e vai levar e erguer Jó nessa história, porque Jó é único. Você não tem 1 milhão de Jós na história bíblica. Jó é um. E os outros? Os outros são Pedros, sofredores com efeito do seu próprio pecado. Outros são Moisés, Abraões, indivíduos que vão olhar para a sua própria existência, em algum momento vão tropeçar em seus próprios defeitos e problemas, e se perceber colhendo miseravelmente aquilo que plantaram. Pastor, então o senhor veio de São Paulo para dizer para mim que aquilo que eu sofro é culpa minha? Porque é o melhor jeito de dizer para você que Deus te ama. Como? Se você não sofreu os efeitos do seu pecado, você continua agarrado nele. E aparentemente a ideia que se constrói é de que está tudo bem se você continua com a tua vida andando de lado. Se você se acostuma na realidade que vive. E as consequências não vêm. A realidade da normalização do pecado e a normalização da crise que você mesmo constrói, sem dor. Parece que Deus vira sócio do pior. Então, a pior parte de todo esse ciclo é olhar para Israel quando entra no exílio e entra em Babilônia. E depois, do livro de Jeremias, do livro de Isaías, listarem tantos pecados de Israel. Quando entram em Babilônia, um profeta vai ser a voz representativa daquilo que Israel entendia ser o exílio. Eu te convido ao livro de Abacuque. Abacuque no capítulo 1, nos versos de 2 a 4. Abacuque é um indivíduo que vai representar a voz de Israel. Abacuque no capítulo 1, nos versos de 2 a 4, o profeta Abacuque, representando então aquilo que o povo sentia ao entrar no exílio, escreve: até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que não me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos. E assim a justiça é torcida. O que Abacuque está falando aqui? Ele está olhando para a Babilônia e diz: Senhor, nós somos bons, Senhor. Ó Senhor, a gente é tão bom. Somos teu povo, Senhor. Somos tuas ovelhas, o rebanho do teu pastoreio. O povo que o Senhor deu o templo, o povo que
cumpre os requisitos da religião objetiva, o povo que faz aquilo que o Senhor mandou, o povo que construiu aquilo que o Senhor mandou. Nós somos aquilo que o Senhor mandou, e agora, injustamente, o Senhor leva a gente para o cativeiro. O Senhor é injusto. Um profeta, representando a visão do povo, olha para Deus e diz: o cativeiro é injustiça. O problema não sou eu, nunca sou eu. Adão inaugurou esse negócio, né? Ao ser descortinado do seu pecado, ele vai olhar para Deus e dizer: Senhor, não fui eu, Senhor. Foi a mulher que o Senhor fez. Logo, o problema do pecado é uma parceria tua com ela. Eles foram sócios. O Senhor e Eva são sócios no problema do pecado. Eu não. Não tenho culpa nenhuma nisso. Israel não conseguia entender que o que vivia ali, naquele momento, era resultado de sua própria decisão. Porque isso é duro demais para a gente. É muito comum hoje que olhemos para trás e ou torçamos ou desconstruamos nossa história para responsabilizar alguém por aquilo que somos. Psicologicamente, a tese mais popular é: a culpa é sempre da mãe. Porque você precisa sempre encontrar um culpado do teu comportamento, pela tua visão inadequada da vida e do mundo. Há sempre alguém a ser responsabilizado. E nós, como um bando de sofredores, concretamente acossados, destruídos pela dor, fugimos da única dor capaz de melhorar nossa vida, a dor do confronto real com nós mesmos e a nossa responsabilidade com a própria dor. Fugimos da ideia de que, meu povo, se fazemos besteira, é porque nós escolhemos fazer. Quem aperta o botãozinho da nossa vida somos nós. Quem está no controle da nossa existência somos nós. Quem está no volante desse negócio chamado vida, de Vitor e da tua vida, somos eu e você. Deus não terceirizou isso nem para Satanás, e nem ele tomou esse controle, esse volante da tua mão, forçadamente. Logo, se decidimos vir ou não vir, ir ou não ir, trabalhar ou não trabalhar, estudar ou não estudar, meus amigos, quem escolheu isso, duro como seja, foi tu. Foi você. Quem escolheu andar ou não andar, casar ou não casar, ter ou não ter, foi você. Mas, pastor, me forçaram. É possível que alguém aqui em algum momento tenha vivido essa experiência. E para alguns que foram forçados a algo por alguma razão, Deus vai sempre considerar isso de modo bastante peculiar e particular. Mas essa não é a realidade da maioria de nós. Todos nós aqui escolhemos. E mesmo os que foram forçados provavelmente em um momento, não na vida inteira. Diante disso, a crise que se segue é agora Deus olhar para Israel e dizer: beleza, bonito. Olhar para mim e dizer que você não tem culpa nenhuma. Que Babilônia vem, invade vocês, destrói Jerusalém, acaba com tudo, porque eu, prazerzão em ver todo mundo arrebentado. Então alguns vão dizer: a culpa do exílio foi de Satanás. A culpa do exílio foi de Nabucodonosor. No entanto, a culpa do exílio, o personagem principal, o responsável pelo exílio, foi Israel. Mas o juiz que determina a entrada de Nabucodonosor em Israel foi... Abra tua Bíblia, ligue tua Bíblia, ou acompanhe aqui atrás de mim. Jeremias capítulo 29, no verso 4. Jeremias 29, no verso 4. Capítulo 29 de Jeremias, que a gente vai voltar sempre para ele durante essa semana. Jeremias 29, no verso 4. E a Bíblia diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que... Quem deportou? Eu deportei. Deus está dizendo: eu, não outro, eu deportei.
de Jerusalém para a Babilônia. Deus está dizendo que quem deportou os exilados de Jerusalém para a Babilônia foi Ele. Na prática, o que Deus está dizendo é: quem disse, sai de Jerusalém. Você vai dizer, puxa vida, foi doloroso, foi. Morreu um bocado de gente, morreu. Daniel virou eunuco, foi castrado. Ele e todos os jovens que foram para o palácio de Nabucodonosor. Verdade. Todo mundo sofreu tanto assim, sofreu. E quem foi responsável por isso? Deus. O mesmo Deus que trouxe o dilúvio sobre o mundo. O mesmo Deus que trouxe as pragas sobre o Egito. O mesmo Deus que comete os chamados atos estranhos dele, é o Deus que traz o exílio sobre Israel. Mata e gera dor. Mas pastor, o Deus que eu creio me ama. Fato, te ama tanto que, como eu disse ontem, de vez em quando eu morro de medo dele. Porque eu tenho medo dos métodos de Deus. E se eu fosse você, eu também teria. Por quê? Porque Deus, para deixar claro para mim que pecado é ruim, Ele vai fazer tudo. Meus amigos, tudo. Para deixar claro para mim que o céu é o lugar que eu nasci para viver. Deus vai escancarar o que o pecado é e trazer todos os efeitos dele e colocar na minha frente, assim, ó, claramente, tudo, obviamente, explicitamente, sem limites, sem freios. Deus vai dizer para você: a jornada do pecado é um desastre. O caminho de continuar escolhendo o pecado e de continuar decidindo o pecado é continuar escolhendo um bando de desastres um após o outro. Então Deus vai olhar para Israel e vai dizer: se tu continua escolhendo o pecado, é a grande prova. E então eu retomo aquilo que eu disse para você ontem, que a grande preocupação de Deus é que você abandone uma religião objetiva para então agora fazer dele o centro da tua experiência. E Deus se revela como o centro da minha experiência religiosa quando o pecado é o maior adversário da minha vida. Quando o maior problema que eu tenho não é falta de dinheiro, não é a doença, não é meu casamento. Quando eu entendo que o maior problema que eu tenho é aquilo que mais me faz orar, não são as dificuldades que me cercam, nem os problemas que eu tenho na segunda-feira, mas é a hora que eu entendo que tudo aquilo que eu enfrento, todos os problemas que eu vivo, são resultado de uma única coisa: do pecado. Eu não tenho inimigos, eu tenho o inimigo, que não é nem o diabo, é o pecado. Meu problema é com ele porque ele me faz pecar, ele me empurra para isso. Mas a gente sofre doente por conta do pecado. Seu casamento às vezes fica ruim por conta do pecado. Você vai mal na faculdade, tem dificuldade de conseguir emprego, tua vida profissional é um caos por conta do pecado. O problema não é outra coisa, é o pecado. A gente tem um outro problema com isso. Diante do pecado ser a questão mais grave, você vai se perguntar: pastor, como é então que eu lido com a minha vida diante disso? Então, você vai encontrar muitos caminhos que se criam, muitas ideias que se formam. Então muita gente vai dizer, e eu vivi isso há algumas semanas atrás, vou contar da minha própria experiência, eu ia contar de outro, vou contar da minha própria. Eu tive um carro, não vou dizer qual, para você não ficar triste, que talvez alguns de vocês tenham esse mesmo carro, mas foi um desastre econômico para mim. Esse carro tem um problema numa determinada peça que quando oxida, e eu vou dizer isso agora, quem tem esse carro já vai se ligar agora, na dica. Esse carro tem um miserável do tal de um trocador de calor. Quem tem aí já está se coçando. E esse tal desse trocador de calor oxidou. Eu não fiz a manutenção que deveria e perdi a caixa de marcha do câmbio automático do carro. Logo eu tive que refazer tudo. Se alguém que já teve essa péssima experiência sabe que o prejuízo não foi pequeno. E não foi mesmo. Meus amigos, 20 mil reais para pastor é sofrimento. Sofrimento. Fiz o serviço. O carro começou a dar problema de novo. E eu falei: meu Deus do céu, e agora? Não tem mais dinheiro. Eu preciso vender esse carro. Eu tenho duas soluções.
mentir, enganar, passar o outro para trás, vou falar a verdade. Se eu mentisse, ia ser mais fácil de vender. Como eu inventei de falar a verdade, foi um suplício. Perdi quase 20 mil do valor de mercado do carro. Mas era o que dava para fazer. Qual é a crise disso? A crise é que na hora que eu fui vender esse carro e eu cheguei numa concessionária para vendê-lo, a primeira coisa que o vendedor falou foi: rapaz, tem uma gambiarra ali para fazer, tem um produto para colocar, sabe, no câmbio que dá para enganar ali, sabe? Troca os líquidos todos, troca de novo, você vai gastar R$1.000 e eu resolvo tudo isso para você e tu vai dizer que o carro está novo. O negócio eu sou pastor, né? E o medo de ser exposto. Eu costumo dizer para Deus que o fato dele ter me feito pastor foi o jeito que ele teve de salvar a minha vida. Porque a vontade de fazer o errado era grande demais. Eu só não fiz porque eu sou pastor. Eu só não fiz porque eu tenho medo de acabar com a classe mais do que ela já está acabada por aí. O povo já disse que o pastor é tudo trambiqueiro, bandido, né? Ladrão. E por medo de prejudicar mais do que já está prejudicado é que eu não fiz. Mas que deu vontade, deu. Eu só não fiz porque eu sou frouxo. E eu me peguei pensando exatamente nisso. O pecado é o caminho sempre mais fácil. Mas qual seria o custo disso no longo prazo? Deus ia admitir que eu lucrasse com isso sem ter nenhum outro prejuízo? Deus vai admitir que você torça o juízo de alguém, o direito de alguém, se beneficie de alguma forma, passe alguém para trás, ganhe muito com isso, sem ter nenhuma espécie de prejuízo? Você acha mesmo que isso vai acontecer? O que eu estou dizendo para você é que se Deus fizer isso, Ele vai estar aplaudindo o seu erro e você jamais vai entender que o que você fez é pecado. Por isso, sofremos. Sofremos com coisas que fizemos às vezes há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, mas colhemos consequências do que fizemos. Porque, meus amigos, todo erro cometido precisa ser exposto. Porque a dor que o pecado cometido precisa gerar em mim é a dor de olhar para ele e dizer: eu não posso voltar a fazer isso nunca mais. Nunca mais. Sabe, apagar isso da minha vida. Nunca mais nem chegar perto. Pois bem, o que Deus vai fazer para que isso fique claro? Deus vai fazer, por vezes, o cara que passou a vida inteira fumando, mas que se converteu e se apresentou a Jesus, carregar problemas de saúde e talvez morrer por conta disso. Por quê? Porque ele precisa deixar claro para a família dele que o caminho que ele escolheu no passado é terrível. Mas pastor, Deus mata. Permite que morra, que eu colha as consequências do que fiz. Porque Ele precisa que eu colha as consequências do que eu fiz. E precisa ficar claro que o pecado é uma praga e que eu preciso arrancar essa praga de mim. E vai doer para isso. Porque se não doer, eu não quero que ele saia. Porque o pecado é muito natural. O pecado leva a que eu me beneficie sempre. O pecado é o meu prazer. O pecado é a minha vontade. O pecado é a glória para mim. O pecado sou eu lá em cima. O pecado é, sabe, o afã do aplauso. O pecado é o sucesso pleno pelo caminho mais equivocado. O pecado é um problema. O pecado é o jeito de cortar caminho sempre. O pecado é o meio de olhar para todo mundo como um bando de trouxa. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Onde o mundo é dos espertos. Já ouviu muito isso, já? O mundo é dos espertos? Pois é. Nosso país, então, é um problema grave com isso. Nos acostumamos a isso. Normalizamos isso. O problema de normalizar o pecado é que, por vezes, a dor tem que ser grande para que ele deixe de ser normalizado. Quando Deus olha para a realidade de Israel, Deus vai descortinar de modo tão claro e óbvio o que eles vão viver e sentir. Deus vai dizer: amigos, quem trouxe a dor fui eu, e a razão. Jeremias capítulo 25, nos versos de 4 a 9. Deus vai dizer também, sempre de novo:
O Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram, nem inclinaram os ouvidos para ouvir, quando eles diziam: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e a seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos, e então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos para o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar, eu mandarei buscar todas as tribos do norte, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas estas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Deus odeia Israel. Tudo isso é por ódio, é raiva, é vingança, não, é amor. Apocalipse 3,19. Lembra disso? Qual é a razão pelo que Deus faz tudo isso? Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Entendemos às vezes a ideia de ser zeloso como a ideia da religião que eu falei ontem, cheia de protocolos. O zelo bíblico é aquilo que Pedro tentou tratar em 2 Pedro no capítulo 3, no verso 10. Ele chamava de pureza, da ideia de ter em seu coração ainda um coração puro, em contato, em conexão com Deus. A crise aqui, a crise é entender que quem me ama me pune. Temos um problema com a ideia de amor. Todos nós aqui, pelo menos os mais jovens, da minha geração para trás, eita, nós temos um problema sério com a ideia de amor. Nós fomos os primeiros adolescentes a dizer para os pais que porque não fazem minha vontade, vocês não me amam. Fomos os primeiros a entender que amor significava fazer a minha vontade. Para nós a ideia de amor repreender, amor brigar, amor dizer não, era um caos. Pois bem, pois Deus está dizendo para você hoje, que se você entende amor de um jeito errado, amigo, passe a entender amor sobre o jeito correto. Porque Deus ama do jeito dele. Deus ama, não do jeito como romantizamos o amor nos últimos tempos. Deus ama para dizer para você: filho, eu te amo tanto que para te levar para o céu, eu vou deixar claro para você que o caminho que você escolheu ali atrás está errado. Então tu vai tomar prejuízo, vai. Tu vai perder, vai. Tu vai deixar de ganhar, vai. O dinheiro que você queria receber, você não vai receber. O emprego que você queria ter, você não vai ter. O casamento que você sonhava que fosse perfeito, não vai ser. Mas pastor, como? Porque os padrões que você escolheu estavam errados. Então Deus está te convidando para um ponto lá no teu passado, no teu presente, no que você escolheu hoje, e te convidando a pensar no que você vai escolher amanhã. Para dizer para você, ó, já quebrou a cara aqui. Vai aprender ou não? Vai entender que escolher o certo é o melhor. Vai aprender isso ou não vai? Mas pastor, a que custo? De novo, quando Deus diz para Israel em Jeremias 25, eu enviei os profetas e eu tentei tratar de vocês de boa, eu tentei explicar numa boa, eu mandei os profetas num tempo bom, eu avisei, eu informei. Mas cara, vocês não entenderam, não ouviram. Repito o que eu disse ontem. Por vezes a minha preocupação com Deus é porque a gente não ouve em tempos de paz. Quando está tudo bem, quando a despensa está cheia, quando o dinheiro está no bolso, o casamento está feliz, está fazendo uma viagem pela Europa, maravilha. Todo mundo esquece de Deus. Que miséria é isso? E então você vai entender que Deus às vezes permite que eu sofra, porque Ele me ama muito. Porque por vezes eu feliz sou um desastre. Amigos, seres humanos felizes
são um desastre. Eu e você felizes tomamos péssimas decisões. As melhores decisões que a gente toma são com lágrimas nos olhos, joelho no chão, desesperado sem fazer ideia o que fazer e que decisão tomar. Por que tem que ser assim? Não sei. Só sei que na jornada que vivemos é assim. Não queria que fosse não, meus amigos. Mas parece que não tem outro jeito. E aí? E aí o Deus que me ama por tudo isso vai dizer para Israel que durante todo esse processo, e durante o processo da dor que vive, Jeremias 29, no verso 11, Deus vai dizer para Israel: quando eu levo vocês para o cativeiro, eu levo vocês porque amo. Isso tem que ficar tão claro, que Deus vai dizer: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro de esperança. Aí a gente tem uma outra crise com Deus. Convenceram a gente por aí, com igrejas que aqui atrás está escrito assim: pare de sofrer. Convenceram a gente que ao se aproximar de Deus, tua vida seria um sucesso atrás do outro. Só ia dar tudo certo. Convenceram a gente disso. A teologia da prosperidade e o movimento neopentecostal brasileiro criou a ideia de que Deus é um gênio da lâmpada mágica, que você se aproxima dele, dá uma esfregadinha na lâmpada e ele atende todos os seus desejos. Você paga, você ora, você jejua, então lá vem Deus e tcharam, todos os seus problemas resolvidos. Aí Deus vai dizer: sabe por que eu estou fazendo isso tudo? É para que você tenha um futuro de esperança. Os meus pensamentos a teu respeito têm mais a ver com o futuro do que com o presente. O presente é de luta, para que o futuro seja de glória. O presente é de labuta, para que o futuro seja extraordinário. O sonho que Deus queria colocar no coração de Israel é: abandonem seus pecados, que vai dar tudo certo daqui a pouco. Isso não significa que todos os seus problemas agora vão terminar, porque o daqui a pouco que Deus está falando tem a ver mais com a eternidade do que com o dia de amanhã. Se Ele quiser me abençoar amanhã e que tudo dê certo para mim, louvado seja o nome do Senhor, porque você vai virar a Bíblia, sabe, de ponta cabeça, e você vai ver Deus prometendo para você 3 coisas: comida, bebida e roupa. Só. Mais nada. Quando faltava dinheiro e não tinha condição de plantar, Deus mandou comida do céu. Quando não tinha jeito de fazer roupa, Deus fez com que a roupa não se desgastasse. Quando não tinha jeito de tirar a água do deserto, veio água até da rocha. Jesus repete a mesma dinâmica lá em Mateus no capítulo 6, quando vai dizer: olha, são os ímpios que se preocupam com aquilo que eu sei que você precisa. Então, não fique ansioso com o dia de amanhã, eu vou garantir para você o que você precisa para sobreviver. Logo, hoje, tu tem mais do que comida, bebida e roupa. Filho, saia desse lugar soltando fogos. Tu é um abençoado, que vive a misericórdia de Deus, porque Ele não te prometeu nada disso. E você tem assim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo aqui é mais feliz do que o pecado construiria naturalmente. Todo mundo aqui tem mais do que deveria. Porque a realidade do efeito do pecado, nenhum de nós teria nada do que tem. Então coloque um sorrisão no rosto, filho. Fique agradecido, porque Deus é bom. Logo, quando Ele toma alguma dessas coisas para te dar uma despertada, e você entender que a jornada que está aqui andando na vida é ruim, entenda que Ele te ama. Porque tudo aquilo que Deus tem feito hoje é para que você não perca a perspectiva de que o céu vai chegar. Amém. O grande sonho de Deus é que no final das contas, pela jornada da experiência da tua vida, você ame ir para o céu. Para nós hoje, o sonho de Deus é que você olhe para o céu e diga: eu quero ir para lá. Porque aqui é o lugar onde seremos repreendidos, educados, choraremos, e tudo isso será útil no processo da nossa chegada lá. Romanos no capítulo 5, nos versos de 1 a 5.
O apóstolo Paulo, ao apresentar a dinâmica do nosso processo de conversão, vai apresentar isso de modo, até de certo modo, simples. Ao dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Meus amigos, o primeiro presente que o Senhor dá para você hoje é a chance de ser justificado por meio de sua graça. O que isso significa? Ele apaga meu passado por meio do seu sangue e me chama a crer que eu esqueço das coisas que ficaram para trás, esqueço das dores que eu já vivi e que vivo por efeito das bobagens que fiz. Olho para o futuro agora e digo: confio no Senhor, que pelo sangue maravilhoso do Senhor Jesus pode me recriar, me reconstruir e me fazer virar a página. Pode me fazer viver uma história nova, uma experiência nova. Nenhum de nós é obrigado a ser como é até aqui. O grande milagre da graça não é o dinheiro que você vai receber amanhã, não é a saúde que Deus vai te dar amanhã. O maior milagre da graça é ser perdoado pelo Senhor Jesus, ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ser salvo, amigos, e experimentar dia a dia a esperança de que em breve Jesus volta. O maior milagre da graça é abandonar os pecados que me destroem há anos. O maior milagre da graça é abandonar a mentira recorrente, abandonar o falar injurioso, abandonar vícios dos mais diferentes que tanto me destroem há tanto tempo. O maior milagre da graça é te devolver a esperança de que aquilo que já te arrebentou um dia jamais vai te arrebentar de novo. Porque os teus comportamentos e o pecado que existe em você hoje, pelo poder do Senhor Jesus, não te destruirão amanhã, porque você vai lutar contra isso. E então você vai tropeçar de novo, vai sofrer de novo, e o Senhor vai estar lá para te perdoar outra vez. Mas, meus amigos, a vida que o Senhor te chama a viver é a vida de alguém que não parou de lutar e não desistiu de lutar pela eternidade, porque essa luta não se faz com comportamentos religiosos ou ações religiosas apenas. Na verdade, não é nem apenas, não se faz com religião, se faz com Jesus e na luta real contra o pecado. Todo o restante são elementos agora inseridos na minha vida para que eu tenha força para isso. A igreja é a força que um dá ao outro para que isso aconteça. Gustavo contou a experiência dele, de fato. A jornada religiosa se dá pela capacidade que damos de um dar força para o outro e lutarmos juntos e vencermos juntos. E agora, a grande pergunta que eu te faço é: e aí? Sofremos de novo, repetindo os mesmos erros? Continuamos batendo nas mesmas portas, mesmas crises, mesmas palavras, mesmo comportamento. Tudo que você faz já tem machucado muitas pessoas, vai continuar fazendo, porque você é assim mesmo. Oh, meu Deus, eu preciso de terapia. Sim, precisa de terapia, faz, lá, toma seus remédios, faz acompanhamento psicológico, faz exercício físico, mas coloca na tua cabeça que quem muda é você. Quem freia a língua é você, quem freia teu comportamento é você, o personagem principal da tua vida é você. Então, em nome de Jesus, hoje, quem Deus chama para ter um encontro com Ele, diante do trono dEle, é você, sou eu, somos nós e Ele. Eu queria chamar Joel para cantar isso agora, e que o milagre do Senhor se revele em você hoje. Enquanto ele canta isso, eu queria te convidar a ficar de pé, mas você não é obrigado a isso não, nunca foi. Vai dizer: Senhor,
eu estou sofrendo tanto, há tanto tempo, fazendo tanta besteira. Eu tenho tomado decisões erradas durante tanto tempo. Senhor, eu não quero isso mais não. Eu quero mudar de vida. Então, com sinceridade, diz isso para Ele hoje. Que Ele ouça você. Que Ele veja o teu coração. E que a música que o João vai cantar agora seja para você motivação para a vida nova. Em nome de Jesus.